Olá, Geminiano, eu sou Júlio Iglesias Elias, conferindo. Estou aqui para mais uma leitura intuitiva coletiva para você que é de Gêmeos ou tem lua ou ascendente em Gêmeos. Lembrando que essa leitura é atemporal, válida a partir do momento que você chegar neste vídeo e por se tratar de uma leitura coletiva, não vai ressoar com todos, tudo bem? Então você só fica com aquilo que ressoar com você, se não ressoar, solta para o universo, que está tudo certo. Qualquer coisa, você dê uma olhadinha no seu signo ascendente ou no seu signo lunar, né? Às vezes a mensagem que ressoa com o seu momento está em um desses signos, ok? Então, vamos para a leitura do coletivo de Gêmeos. A mensagem de hoje está indo para qual grupo de Geminiano? Vamos lá. Para qual grupo de Geminiano essa mensagem de hoje está se dirigindo? Se você gostar da leitura, dê um like, se inscreva no canal, né? Se essa leitura fizer sentido com você, com o seu momento, você também contribui para que essa leitura ajude outras pessoas dando um like e se inscrevendo no canal, ok? É sua contribuição também. Então vamos lá, momento de Gêmeos. Rainha de Paus. Um desejo, uma emoção nesse período, uma realização. Para alguns, uma motivação grandiosa nesse período. 6 de copas, como se quisesse exatamente uma cura, mas para muitos geminianos essa cura está muito mais além nesse período, porque estamos tratando aqui de um 6, são situações do passado, sabe? Aqui é um geminiano, às vezes, até buscando realmente um entusiasmo, uma motivação para, né, resolver algo do passado, ou simplesmente deixar algo do passado que foi dolorido. Mas pode, para alguns, pode ser um retorno de algo do passado que foi dolorido. Nesse período, seja um período para curar, né? Um período para renovar essas emoções, essas tristezas ou essas decepções. Para muitos, exatamente, vocês estão exatamente com a energia ampliada para se movimentar. Muitos podem até ampliar sua energia nesse período, se sentir potente, renovado, com algum acontecimento que retorna para vocês nesse período 6, né? Porque exatamente aqui é um foco, um momento de ação, um momento onde vocês vão estar exatamente sendo inspirado e motivado, seja por pessoas que estão na sua vida, pessoas do passado, exatamente referente ao 10, né? Algo que foi terminado, um círculo que foi rompido, chegou ao fim, de uma maneira, quando se trata do 10 de espada, de uma maneira não muito legal, dolorosa, ok? Então, nesse período, exatamente esse fogo, essa renovação, essa transmutação, para muitos pode ser até uma cura da sua criança interior, né? Sofrida. Para outros, exatamente esse 6, o equilibrar esse emocional. Como equilibrar esse emocional nesse período? Pegando as experiências do passado com o seu eu de hoje e fazer esse balanceamento, esse entendimento. Porque se você verificar, não sei, a trajetória, você consegue ter a resposta. Porque o seu espírito clama por uma resposta, clama por algo que motiva vocês, sabe? Clama nesse período por algo que exatamente traga aquela alegria de novo, das crianças brincar, essa alegria de novo para a vida. E a rainha, para muitos aqui, é sua guardiã. Traduzindo no popular, sua pombogira, e ajudando nesse momento. Ah, mas eu não tenho. Tudo bem. Apesar de todos terem, né? Porque são forças exatamente espirituais. Uma entidade feminina que esteja com você. Porque exatamente ela está, o fogo feminino está motivando, está não é nem motivando na ação, mas tipo
transmutando por dentro esses sentimentos, muito um sentimento de desgosto, para que você consiga perceber nesse período, ou trazer leveza nesse período, momentos alegres, mas não alegre de folga. Existe essa diferença. Vou dar exemplo, alegre de folga. A pessoa está ali descontente com a situação, quer fazer qualquer coisa, inventa, né, de, vamos dar um exemplo, de beber para se divertir. Então, se ela for socialmente na diversão, ela vai se divertir, mas ao ponto de, digamos, esquecer, então não está exatamente nutrindo essa criança, está nutrindo apenas o esquecimento da dor. Conseguiu compreender? É mais ou menos nesse sentido. Eu estou dando um exemplo, não significa que seja o caso de vocês. Tá? Outro exemplo, então, vou dar outro exemplo. Geralmente a pessoa está ali descontente, sem nada, aí pega, aí vai fazer qualquer coisa, tipo limpar a casa, beleza? Limpou, deixou o ambiente melhorzinho, né? Até muda a energia, sim, mas quando termina, às vezes volta para aquela situação, porque estava usando esses movimentos como movimento de fuga. Então, exatamente, para quem está trazendo essa, para quem está vindo essa energia dessa pombogira, é exatamente isso, olhar esse lado emocional, porque muitos aqui estão exatamente nessa cura desse emocional, de situações do passado, seja de copa, que foram doloridos. E aqui é o momento de equalizar os seis, né? Que simboliza muito essa questão, o signo de Libra, a balança. Que realmente aquece, né, o seu coração, que te traz a alegria, a leveza para a vida. Que te tira de uma limitação, que te tira de um estágio onde a situação parece não ter solução. Já olhou para dentro? Já olhou para aquilo que realmente aquece seu sentimento, que realmente te traz a leveza e a alegria dos seis de copa, das crianças brincando? Criança é uma renovação. Ou simplesmente está focando nessas limitações, nesses acontecimentos, né? Que para muitos pode ser exatamente acontecimentos de que foi preciso deixar algo para trás, simplesmente algo teve que acontecer e você ou virar as costas para vocês ou vocês deixaram para trás. Mas por que tudo isso? Percebe que de uma forma ou de outra, aqui está virado para a lua, traz muito essa questão do emocional, do inconsciente, da intuição. É tantos que as bruxas gostam de fazer magias, né, em período de lua cheia. A lua tem esse poder, esse magnetismo. De alguma forma, por mais que venha essa questão de se sentir ou limitado, ou simplesmente se sentir por baixo perante uma situação, seja de abandono, ou porque por vocês terem, simplesmente por conseguir algo, ter que deixar algo para trás, olha o que é que a lua estava intuindo vocês. Ao novo. Ao novo, onde exatamente o ás de ouro é a moeda. Geralmente o ás a gente entende muito que é aquela energia do universo, dos guias, como eu disse aqui, sua pombagira, sua guardiã, né, sua amiga espiritual, exatamente renovando essa chama em vocês para exatamente perceber, estar pronto para o novo. Ok. O diabo. Sair de uma situação limitada, de uma situação que estava amarrada. Amarrado, o diabo, ele traz muito essa questão. Para alguns pode até ter magia, tá? Ah, mas lembrando que magia não significa só simplesmente ir lá fazer magia. Uma forma de pensamento ou outro, um desejo
digamos, tomara que a pessoa se foda, ou se a pessoa só seja feliz se estiver comigo, dependendo do magnetismo, da potência que você colocar, também é uma magia. Tá? E o diabo traz essa questão não de, como se fosse mais uma questão de ego. Olha, o sol, gêmeos, o sol é uma renovação, sabe? É exatamente isso que essa energia feminina queria mostrar, sabe? A carta do 8 de copas virar exatamente para a lua, que é um simbolismo exatamente do feminino, é isso que estava querendo mostrar. Existe algo novo aqui se potencializando para vocês, tá? E às vezes o que parece ser uma perda é exatamente eles alinhando para uma conquista, uma realização, né? Para uma potência, trazendo algo novo, o pajem, algo se iniciando, trazendo algo novo para vocês. Olha, celebração, comemoração. A imperatriz. Olha o que é que esse sol está trazendo aqui no oculto. Algo novo se iniciando para vocês, vocês se abrindo para algo novo, para comemoração. E aqui é tipo paciente, menino. Quanto mais você celebra, quanto mais você está sociável, né? Mais as coisas vão fluir para vocês. Vamos falar, energia, né? Tudo é por sintonia. Comemorações, alegria. Então tá sintonizando algo de comemorar, de alegria. E às vezes, tá? Acontece, né? Aqui a Imperatriz traz uma grande satisfação e realização no âmbito material, né? Mas também traz a questão da nutrição. E para muitos, tá? Seja exatamente uma cura no ambiente familiar com uma figura feminina. Lembra daqueles 6 de copas? Situações que ainda carregava até hoje com situações com a mãe. Ai, mas com a mãe não, que a mãe é sagrada. Sim, arquetipicamente, né? Energeticamente, sim, mas a mãe é uma mulher como qualquer outra. Ela também tem o direito de errar. Porque se ela errar, é porque ela não sabe fazer diferente. Então, só porque mãe não pode errar, só que quer, porque mãe tem que fazer o correto, tudo direitinho. Não, ela é uma mulher. Uma mulher como qualquer outra, então ela vai aprender como qualquer outra mulher, né? E para muitos existe aqui essa cura. E sim, mãe, um arquétipo poderoso que bota potência e energia, mas esse arquétipo está vibrando em uma mulher que também tem suas limitações, tá? Da mesma forma como qualquer ser humano está sempre em aprendizado, então por ser mãe não pode errar, né? Tem que rever esse conceito. Na psicanálise a gente até usa muito essa questão de matar pai e mãe, que é exatamente isso. Entender que eles são pessoas igual você. Então, aqui, exatamente, muitos tá tendo nesse período uma renovação no espírito, uma renovação de cura. E muitas são entidades, sim, femininas, exatamente, que a princípio a entidade feminina se apresentando logo na leitura aqui de Gêmeos, porque geralmente se apresenta, mas logo pedindo para abrir, é olhar para dentro, pro emocional. A dor, a torre, a torre é uma dor. Muita gente gosta de, é uma sim, é uma desconstrução para algo melhor. Mas essa desconstrução da torre é dolorida, tá?
Então, exatamente essa desconstrução com esse lado feminino. Ou simplesmente, se não é para alguns geminianos, não é situação com mãe ou com a figura feminina, seja o seu lado feminino. Como está esse seu lado feminino de carinho, de afeto? Porque muitos querem, tá? Muitos querem carinho, querem afeto, mas de alguma forma esse lado feminino está muito ferido. E quando consegue, de alguma forma, faz com que energeticamente, né, a pessoa não consiga lidar. O seu mecanismo de defesa, de autoproteção, vai criar situações na sua cabecinha até que não existe, só para se autodefender de passar por uma dor, passar por uma perda. Então, como está exatamente o seu feminino, o seu receber, o seu nutrir, tá? Tem, vamos desenvolver mais, né? E quando vem esse sol nesse deck, ele vem trazendo todas as constelações zodiacais, ou seja, todas as energias estão favoráveis para esse momento, onde você olhar para esse lado emocional, olhar para esse lado exatamente dessa transmutação, desse desejo de vida e fazer essa renovação com o fogo. O fogo é aquilo que realmente vai motivar vocês, que aquecem. Quem nunca se apaixonou, que sentiu o coração quentinho, é isso. Aquilo que aquece vocês. E como apareceu o Sol, exatamente, todos os sistemas zodiacais, as energias estando favoráveis, então esse foi realmente a razão dela se apresentar como uma forma de alerta, né, para esse período. Pagens. Aqui é como se tivesse exatamente um geminiano, exatamente, ou seja, esperando uma notícia. O pajem traz essa questão de, exatamente, de inocência, mas esse novo também traz essa questão de um novo impulso, um novo início. Só que aqui nessa posição tá, ou vocês estão exatamente se enganando nesse novo impulso ou nesse novo instinto, ou estão esperando exatamente uma notícia ou exatamente que algo aconteça para que vocês façam o movimento, tá? E isso deixa mais cansado. Olha, cansado, né? Desgastado, sem força. 9 ou 10. Se esquece exatamente e fica lá tentando, tentando, e as mudanças não acontecem. A página, para muitos, com aquela energia de mãe sendo equilibrada, pode ser situações ainda de criança, tá? Mágoas de criança. Que ainda fica nesse início e não se desenvolve, não faz as coisas acontecerem. Geralmente, quando tem exatamente situações com o lado mãe, que é o feminino, fica exatamente com as relações comprometida perante a vida. Porque lembrando que para construir algo, uma casa, um prédio, precisa de um alicerce. E o alicerce da criança são os pais. Se não tem um alicerce, então a pessoa vai ficar meio fragilizado perante a vida, ou seja, a, aquela pessoa que não consegue se relacionar de uma forma segura porque não teve aquele alicerce. Então não tem como ter segurança, tá? E para muitos, exatamente esse período de olhar para dentro e aproveitar essa energia e fazer essa cura, tá? Cansado, dolorido, tentando equilibrar, fazer mudanças.
10 traz muito essa questão exatamente de algo sofrido que chegou ao fim. Mas, como algo sofrido que chegou ao fim, vamos dar um exemplo claro, né? Se a pessoa sofrido que chegou ao fim, mas os ferimentos ainda não foram sarados, né? Já não está doendo, mas está lá visível. Então, quando a pessoa olha ou percebe aquela situação, parece que revive emocionalmente. Isso é bem claro, só basta vocês pensarem em coisas ruins que vocês vão começar a se lembrar, ficar triste. Então, para muitos, seja exatamente isso, uma cura da sua criança interior, para outros estão esperando exatamente que chegue uma notícia, ou que alguém venha exatamente com essa notícia, que como se fosse aquela ajuda para tirar você exatamente desse peso, dessa situação de cansaço, de esgotamento, tá? E é o pajem, é olhar exatamente esse sentimento de uma forma, olhar exatamente esse algo que aquece vocês, que inicia vocês, de uma forma mais, o pajem mais, sem, trazendo essa questão de ingenuidade, ou sem expectativa para algum, ou não para outro, exatamente sem se prender a alguns conceitos, sabe? Que impeça exatamente esse início, tá? Alguns conceitos, porque aquele 6 estava trazendo assim uma mudança da forma de pensar, da forma de analisar a situação, ok? Sente positivo. Rei de paus. Renovação realmente de espírito, a renovação exatamente de entusiasmo pela vida, né? Simplesmente dando um fim, transmutando essa energia dolorosa que muitos geminianos podem estar passando, tipo, se sentindo por baixo mesmo, verifica aqui, deitado, sabe? Como se tivesse alguns geminianos se sentindo realmente por baixo, se sentindo realmente, sei lá, traído, sabe? E tudo isso aqui são espadas, acontecimentos dolorosos. Aí no início a leitura é assim, mas eu não tenho, mas eu tenho mais afinidade com isso, então confirmou aqui, né? Esse lado do mais terreno, esse lado exatamente dos Exus se confirmando, fazendo uma transmutação, uma limpeza na sua vida. Só que se tratando deles, ou seja, precisa exatamente de uma ação de vocês, ok? Para muitos, exatamente, que foi aquela questão de abandono, que eu falei muito a questão de relacionamento, né? Que vem carregando algumas coisas referente à mãe, ou seja, vou dar um exemplo, tá? Na psicanálise, como a gente usa. Uma criança que cresce num ambiente familiar, que vê exatamente os pais brigando. É isso o entendimento que ela pode levar, porque cada um tem sua estrutura, né? Cada um reage a uma situação de uma forma diferente. Então, essa criança pode levar isso como exemplo para a vida, de uma forma inconsciente. E quando chega nos relacionamentos, você analisa. Está parecido com os dos seus pais, daquilo que você viu? Né? O seu companheiro, a sua companheira parece com o seu pai ou com a sua mãe? Porque isso é a base que a criança foi crescendo, acreditando que relacionamento é dessa forma. Então é dessa forma que ela acredita no inconsciente, não no consciente, tá? Então é isso que ela vai atrair. Porque é isso que precisa ser curado, modificado, tá? Aí, quando ela não consegue relacionamento assim, ela se sente de uma forma deslocada porque foi isso que ela aprendeu. E o aparelho psíquico, o sistema nervoso dela, cerebral, está exatamente com essas redes neurais já fixada nessa convivência, ok? Então, muito exatamente é isso. E de novo vem aqui
confraternização, momento de alegria, um momento de renovação. Quem é no âmbito exatamente de mãe, né? Trazer essa leveza. Mas para muitos aqui também essa questão de algo que você já vem nutrindo, já vem trabalhando e agora vocês tendo nesse período motivos para comemorar. Quem é do lado de relacionamento que não, tipo que eu falei que não tinha compatibilidade, vocês reflitam sobre os seus relacionamentos, olha as características, exatamente ser parecido, digamos, seu companheiro ser parecido com as características do seu pai, da sua mãe, porque aqui já se apresenta na mesa o rei e a rainha de paus, ou seja, nesse período, sim, porque se abrir, porque exatamente nesse período vem uma conexão para você. Uma conexão compatível, tá? Ah, é compatível energeticamente. Estamos falando de energias, tarô. Que até parece ser o inverso. Que muitos podem ter assim, não pode ter compatibilidade nenhuma, é ilusão sua, por causa desse página, desse amadurecimento ainda, tá? E sim, volto a dizer, muitos vão até de assim reverter a situação, reverter a questão, dizendo, não, nada a ver, sabe? Não tem, e tem motivo para celebrar, mas não tem, vocês vão, por quê? Porque se apresenta uma forma energética. Essa compatibilidade é mais de sintonia energética. Então, talvez na manifestação aqui no físico, talvez por esse pajem, a pessoa diz assim, não tem, pode ser ilusão, os papéis podem se inverter nesse período. Então, o que está fazendo, está vindo de positivo essa renovação em espírito, essa renovação na chama, essa renovação na alegria, no entusiasmo de realmente viver. Depois, exatamente, de uma decepções que alguns tiveram, né? E se tratando aqui, se apresentando essas entidades, até digo que é uma renovação, é uma limpeza para muitos. Preparando exatamente por quê? Porque as coisas mudaram, a roda da fortuna aqui, as coisas mudaram e o sistema está favorável para vocês. E exatamente porque também tem essa questão de vocês não perceber a compatibilidade, tá? Vamos lá. Duas cartas. O Ás de espadas e o 3 de paus. Que é exatamente o que estava falando, né? Se abrir, sabe? Se abrir para novas ideias, se abrir para novos aprendizados, se abrir para novos conceitos. O Ás, exatamente o elemento ar. Isso vai trazer exatamente a paz. Para muitos pode ser exatamente o início de uma nova proposta, tá? Essa proposta que vai trazer exatamente a paz, aí igual a bomba da paz. E exatamente o AIS é o universo trazendo, melhor dizendo, para muitos suas entidades, seus amigos espirituais, trazendo para vocês. Perceba exatamente que esse AIS de espadas está simplesmente voando nos céus. Então, para muitos é novas ideias, novos projetos, seja exatamente novas assinaturas, exatamente, que vai trazer essa tranquilidade. Então, vocês se abram ou mentalmente, ou se permitam planejar, analisar, ou simplesmente para alguns se abrir exatamente para a ideia, ou seja, de trabalhar em outro local, fora, ou simplesmente se estão falando de relacionamento,
se abrir a novas ideias? De repente, sim. Por que não? Porque aqui está bem claro. Para muitos pode ser exatamente propostas de trabalho em outro local. Se é de relacionamento, em outro local. Mas se abra. Porque o que já é de vocês, com 3 de paus, já está garantido. É só questão de tempo. Só é o tempinho desse barquinho chegar. Ó, 10 de copas, realização, uma realização exatamente para vocês, né? Para muitos esse ás aqui é algo que vocês nem esperam e pode ficar com o pezinho atrás, né? Com medo, seja que vai ter perdas ou simplesmente ter que deixar alguma coisa para trás, e o 3 já tá garantido. 3 exatamente você não perde nada, o que é seu já é seu. Só tem a agregar. Três de pentáculos. Aqui, para muitos, nesse período, vai ter exatamente uma conquista nessa questão monetária de dinheiro com relação a papéis, né? Com questão de burocracia, se tem exatamente, vocês estão esperando exatamente uma resposta, uma solução de algo que está vindo de outro local, né? O 3, geograficamente, de outro local, exatamente vai chegar nesses períodos. Lembrando que é uma leitura atemporal, para alguns vão ressoar antes, outros têm até 90 dias. Tá? Ressoar não, eu digo manifestar. Né? Porque a leitura, se não ressoa com você, não tem como manifestar. Né? Se está ressoando com você, exatamente porque é para você. Para muitos estão esperando exatamente documentos. Esses documentos, seja qual for esse documento, né? Que aí vai de cada um, terá exatamente a confirmação nesses períodos, ok? O AIS traz muito isso, o 3 de espadas, exatamente coisas vindo para você, como que seu já está garantido, só é o tempo de chegar. Para quem tem exatamente no financeiro uma realização, e o 3 traz aqui também como se fosse um reconhecimento do seu esforço. Não é só um reconhecimento do seu esforço. É você gaudando, é você subir num patamar, sabe? E aqui muito exatamente pós assinatura ou realização de documentos referentes a casamento. Referente a algo que estava nesse processo, que existia burocracia, ou estava exatamente esperando documentos que for ou de casamento, ou de divórcio, quem divorciou, né? Estava nesse processo de burocracia, estava meio desanimado, se sentindo exatamente desconfiado ou traído, se sentindo em dúvida do que fazer, tá? Se você está, essa leitura está ressoando com você, e você está sem trabalho ou está esperando exatamente documento, assinatura de contrato, é exatamente isso, tá? Aqui é muita questão de se abrir. E para quem é questão, os enamorados. Para quem exatamente houve momento de decepção ou que terminou o relacionamento e acreditava que era a grande conquista, que tinha aquela super compatibilidade, aqui pede se abra. Se abra mentalmente para o novo, se abra mentalmente para os acontecimentos, tá? Que tem exatamente realizações, acontecimentos para vocês. De novo, ó.
Os enamorados, tá? O 5 de paus e o 2 de copas. É exatamente o que estava falando aqui. É um conflito interno de vocês que fica exatamente entre esse 2 de copas, a conexão perfeita, e esse arcano maior, os enamorados. Mas perceba que esse conflito, para muitos pode ser conflito de pessoas que não querem exatamente que você esteja com fulano, esteja com ciclano, porque exatamente, lembra que eu disse que os papéis podem estar invertidos? Né? As pessoas dizem, ah, não tem compatibilidade, não, está se enganando. Não. Então, para muitos existe essa questão dessa cura. E aí é com vocês. Para muitos é simplesmente se abrir, seguir o fluxo com esses novos acontecimentos que vão surgir, essas novas ideias, ou até pessoas trazendo novas ideias, novas propostas, porque o sol está em cima, tá? E no positivo, exatamente alguém te fazendo uma proposta. Ok, Gêmeos, aí essa é a leitura que temos para você, que é de Gêmeos. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal se não for inscrito, né? Se essa leitura te ajudou de alguma forma, então clica lá, dê um like, para que o YouTube entregue para outras pessoas que também possa ser ajudado ou esclarecido alguns pontos para elas, tá bom? Então, boa sorte e tchau, tchau.